O que vocês acham de colocar uma cena engraçada no capítulo, mesmo que não tenha nada a ver com o capítulo? Aí não, cara, aí você tá dando uma pista Nada a errada, né? ver, não. Nada a ver, não. Você faça algo engraçado que tenha a ver. Ainda mais se o seu próprio livro não tiver uma pegada de que é um livro mais bem-humorado, né? Não, você pode de vez em quando jogar umas piadas. Tem livros que fazem isso, né? Tem vindo com uma história tensa, mas de vez em quando alguém faz uma piada. Mas não Tudo é o bem? caso, pelo que eu estou vendo, pelo que eu entendi, Mas não a é o piada caso. tem que estar extremamente integrada. Ou seja, ela tem que fazer parte do perfil de um personagem, ela tem que significar algo na história. De repente, mais adiante, ela pode criar eco, alguém mencionar aquilo de novo, ou fazer outra piada parecida com aquela. Não, você pode colocar humor, aliás, se você puder, deve. Mas com cuidado. O humor tem que fazer a história andar, ele não pode estar lá gratuito. Ó, meu livro é mais ação e correria do Hum, personagem. Ele não se hum. aprofunda nas emoções e descrições. O que vocês acham? Não dá para saber, Alexandre. Às vezes, a ação e a correria prendem a atenção o suficiente, porque tem um conflito externo. Quando você bota um inimigo que seja muito representativo de coisas que todo mundo detesta, você não precisa se aprofundar muito, que é o truque de filmes de ação, por exemplo. Se você for olhar filmes de ação, muito comumente colocam o herói querendo se vingar porque alguém fez alguma coisa com a família dele. Muito comum isso. Então, alguém fazer mal à família desperta um sentimento que todo mundo compreende. Então, o filme não precisa se aprofundar porque ele vai ali, no raso mesmo, funciona. Né? Porque é um sentimento que muita gente compreende, então vai querer acompanhar. Você não precisa revelar muito. Então, se fizer um corre-corre que seja em cima de sentimentos que muita gente compreende, tudo bem. As pessoas vão ler a sua história e, de repente, vão achar interessante. Agora, se quiser dar um chance a mais, você aí revela um pouquinho, não só o sentimento, mas sim o que acontece. O personagem não deve começar a história antes do conflito, ele tem que ser um, e depois do conflito ele tem que ser outro. Ou é melhor que seja assim. Né? Então, digamos, um conflito qualquer, tá? O fulano, sei lá, descobre que o irmão dele, eu vi uma história no Reddit outro dia, descobre que o irmão dele deu um mega golpe num, num fundo de ações, então ele se apropriou de uma quantidade de dinheiro incrível. E aí o irmão fica diante de um conflito interno, né? É irmão, mas fez algo que ele não aprova. Aí vai fazer o quê? Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, vai denunciar, vai contar para a mãe. O que vai acontecer aí? Vai ter uma série de ação. Mas é interessante que esse personagem termine esse conflito diferente de como começou. Digamos, ele no começo achava o irmão uma coisa e no final acha outra. É interessante que o conflito revele o personagem. Mais interessante ainda se o personagem ficar em conflito com os outros, ou seja, digamos, esse irmão brigue com o irmão que roubou, mas eles ambos têm uns sentimentos numa zona ali não muito definida, não ser muito definido o que é bom e o que é mal. Isso torna a história mais interessante. Então, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas você explorar vários aspectos do conflito, inclusive o aspecto de é errado, mas eu entendo, torna a história mais interessante. Wellington Lucas. Em meio a crises econômicas, para quem presta serviços para editoras, como elas se comportam em meio a essas crises? Elas estão muito afetadas? Pergunto porque estão falando em outra recessão econômica. Sim, Wellington, as editoras estão muito afetadas. Muito. Eu, aliás, vi outro dia uma análise, né? Tem gente dizendo, esse ano recuperou um pouco o faturamento das editoras. Mas não, em 10 anos as editoras estão tendo um faturamento, em termos reais, né? Corrigindo pela inflação, 46% menor do que há 10 anos. Então, isso está se refletindo em todos os âmbitos
dos negócios. Quem quer trabalhar com editora tem que tomar bastante cuidado, porque elas estão realmente sofrendo, tá? Por outro lado, é uma oportunidade para editoras muito pequenas, para coletivos de autores e para autores independentes, porque justamente as grandes estão menos fortes. Sim, dá para juntar forças, né? Juntar Dá. força e conseguir trazer resultado. Ó, e o Kivine Augusto está perguntando aqui, ó, como criar um personagem com dimensões inúmeras que exijam mais de uma leitura para conhecer as diversas nuances do personagem atrai ou repele o leitor? Depende do personagem ser interessante, tá? Então, você não deve criar um personagem complexo só porque você quer criar um personagem complexo. É mais interessante ele se tornar complexo simplesmente porque você está abordando uma questão que é importante para você. Então, você começa a revelar a questão, tá? Então, você imagina aqui, né, a personagem lá do Jogos Vorazes. Tá? Então, ela vai competir num jogo televisionado lá no mundo dela, com outros adolescentes, todos eles treinados e não sei o quê. Veja, ela tem alguns níveis, né? Não extremos, mas tem alguns níveis que começam a aparecer. Você vai se interessar por isso se a questão principal interessar você. Né? Então, uma fulana que, para proteger a família dela, se coloca em extremo perigo. Por exemplo, se você acha essa questão interessante, você talvez vai achar interessante o que continua a acontecer. Se você não achar a primeira questão interessante, para você já morreu. Então, veja, o que puxa, né, e torna um personagem mais complexo ou não, é a sua visão dele. Então, eu sugiro você não fazer gratuitamente, ou seja, você fazer sobre uma questão que seja importante para você, o seu personagem enfrentar um problema que não é gratuito. É um problema que você acha significativo, que perturba você, que deixa você meio assim, putz. Aí você, ao explorar isso, você faz o personagem ir se revelando. Se o leitor também achar o problema interessante, ele vai acompanhar você pelo desdobrar do personagem. Se ele não achar o problema interessante, ele te abandona. Então, na verdade, mais do que a complexidade, na verdade, é como você vai desenvolver a narrativa para transformar isso em interessante, né? Mas não é só a narrativa, porque veja, você pode narrar super bem, eu encontro isso muitas vezes, sabe? Eu vejo gente que escreve muito bem sobre assuntos bestas. E vejo também o oposto. Gente que escreve muito mal sobre assuntos muito bons. Então, não. Eu diria, não é apenas a forma de narrar, mas sim a escolha do que é problema. Isso que a gente está falando aqui hoje, gente, de conflito. Conflito é uma escolha que pode realmente dar um motor de locomotiva para a sua história, ou não. Se você escolher bem o conflito, a pessoa se vê, o leitor vê assim, putz, esse é um problema que eu tenho, putz, esse é um problema que me pega no peito, putz, isso me preocupa, putz, isso tem a ver com a minha mãe, com a minha avó, isso tem a ver com como eu era mais jovem, sei lá, é alguma coisa que pega. Então, aí a pessoa vai se interessar e você pode aprofundar, porque ela vai se interessar. Tá? Vou voltar ao exemplo do Dostoiévski, que hoje eu tô chique, né? Então, o russo lá, inicial, Raskolnikov qualquer coisa, ou Raskolnikov qualquer coisa, do Crime e Castigo, veja você, ele está com um problema que é um problema que ocorre para muita gente. É quem está devendo dinheiro, está super mal, né, sem dinheiro, tem vontade de matar o agiota. Veja como esse é um conflito interessante. Porque ele pega muita gente. Primeiro, muita gente não tem dinheiro, muita gente sofre com a falta de dinheiro, sofre a ponto de não ter o que comer, e está devendo para um agiota que tem montes de dinheiro, que está lá fazendo nada com o dinheiro. Veja, essa raiva, essa vontade de dar uma machadada na cabeça, literalmente, movimenta. Você vai assim, putz, quero ver no que vai dar isso. Falando nisso, recentemente eu vi uma matéria em algum desses portais, provavelmente no UOL, que era o cara que foi lá, pegou emprestado com a agiota e depois matou a agiota. É isso aí.
Se a pessoa não Aí, só se interessa, aí ele lê o que ele quer. eu vi só os comentários, assim, tipo, o mundo tá de ponta cabeça, o rabo correndo atrás do cachorro. Mas veja, o escritor teve coragem de olhar para isso. E essa é uma coragem interessante. Quando você pega um conflito que revela mesmo a pessoa, revela, inclusive, no lado podre, né? Que é um pouco feio isso, né? Você querer matar alguém. Mas, em todo caso, é interessante. Por que é interessante? Porque acho que muita gente já sentiu exatamente isso, apesar de não ter partido para a ação, né? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.